Bom, o webinar de hoje é como trabalhar com contexto customizado no PBX-IP Isabel, né? Meu nome é Alberto Sato, sou CEO do Portal do Saber. Tá? Falar rapidinho sobre o Portal do Saber, né? A empresa TI Telecom tem mais de 18 anos no mercado, né? Sempre a gente trabalhou com essa área de tecnologia. No início era PLC, usa rede elétrica como transmissão de dados. Depois, já em 2003, começamos a trabalhar com a parte de VoIP. Em 2004 conheci a Asterisk e desde então a gente tem investido bastante em Textbox, depois foi Elastix e agora recentemente o Isabel, né? Então a gente sempre trabalhou nesse mercado, a gente fez muito contato com muitas empresas, a gente importava equipamento, placas da Digion, a gente criamos vários eventos, né, VoIP Center em várias capitais do Brasil, né? Então, a gente tem até muita gente já nos conhece no mercado, né? Tá? E o foco principal hoje é network e tecnologia, né? Conectar a empresa para gerar oportunidade de negócio. Na verdade, conectar os fornecedores com as revendas, né? Então, tanto de PBX na nuvem, CFTV na nuvem, revenda de Vivo, Claro, Embratel, Outorga e vários outros serviços. Esse é o objetivo, criar uma rede de negócios e todo mundo participar e todo mundo gerar receita através dessa network, né? Temos ainda treinamentos, né, na área de telefonia IP, né? Presencial e EAD, presencial praticamente até antes da pandemia já tinha diminuído bastante e com a pandemia agora praticamente vai demorar um pouquinho até para ver quando é que vai voltar, né, o curso presenciais, mas a grande maioria faz em curso em videoaulas, que é muito mais prático, a pessoa assiste a hora que quiser, pode revisar, tá? Então, o pessoal tem preferido muito mais além de curso, né? Presencial, normalmente a gente fazia lá em São Paulo, né, na Avenida Paulista, então tem, para o meu caso, eu tenho custo de deslocamento para ir até São Paulo, fazer locação na sala na Paulista, que não é barato lá, né? Além de deslocamento, hotel, tudo tal. E para o aluno também, boa parte dos alunos não são de São Paulo, né? Vamos supor, às vezes até mais de 50% dos alunos não são de São Paulo, o custo então fica muito alto. Às vezes a passagem ao hotel sai mais caro que o próprio curso, né? Então o curso em videoaulas é muito mais prático, muito mais barato, né? E tem o marketing digital de redes, marketing digital de resultado, na verdade, né? Para as empresas aumentar o faturamento, criar um relacionamento com os clientes. Então, esse é o nosso objetivo, que alguém... Ricardo Santana, se puder desligar seu webcam, está ligado? Tá? Obrigado. Então, o marketing digital de resultado é justamente para o pessoal faturar mais em função, utilizando o marketing digital. Então, através do experiência que a gente já tem já de quase 5 anos, né, usando plataforma e gerando resultado, a intenção é fazer com que os parceiros também comecem a utilizar para gerar mais negócio dentro dos seus produtos e serviços, tá? A gente considera praticamente marketing digital é algo fundamental para qualquer tamanho de empresa que quiser expandir, conseguir muito mais clientes. Então, vale a pena vocês investirem em marketing digital. Então, o objetivo principal hoje da empresa é network e tecnologia, né? Então, nós fazemos parcerias com fornecedores e fazemos a proposta através dos revendedores, então, e fizemos essa conexão dos revendedores junto com os fornecedores. Tá? Essa é a intenção do Portal do Saber, né? Criar uma rede de negócios, tá? E eu estou planejando rodada de negócios, preciso começar a conversar com o pessoal, quem tem negócios a oferecer para essa rede, para o pessoal, em vez de consumir fora da rede, consumir dentro do pessoal que está participando, que às vezes é muito melhor e vai gerar muito mais negócios dentro dessa rede. Tá? A plataforma de conteúdo, um treinamento para ser venda, que nós observamos que a maioria das empresas não tem uma estrutura de documentação, né? Então, nós estamos ajudando, junto com essas empresas, a criar essa documentação e disponibilizar através dessa plataforma. Então, cada produto e serviço tem uma área específica e toda a documentação é centralizada nesse local. Então, apresentação do produto, serviço, gestão comercial, técnica, financeira, área de marketing, então, tudo que você precisar saber sobre o produto, eles vão definir, criar vídeo, arquivos para download, tem área de marketing para mim, você quer divulgar para Facebook, fazer campanha, já vem quase tudo pronto, você já põe só o logo da tua empresa, alguma informação da tua empresa e pode divulgar também para você não perder tempo fazendo essa parte de marketing, tá? Tem área técnica, tem às vezes até
modelo de contrato, carta de venda, modelo de e-mail, então depende de cada empresa, tem várias informações aí que ajudam muito para gerar negócio. E atualização sempre constante para enriquecer cada vez mais, né? Então, mostrando só rapidinho a tela, essa é a tela no caso, da plataforma, né? Então, cada um recebe seu login e aqui você acessa conforme o produto que você está trabalhando. Aqui é só a apresentação do nosso projeto, do Portal do Saber. Nesse caso da Revenda Viva, sempre tem uma área pré, quando a pessoa ainda não se interessou, no caso, ele preenche o formulário, aí ele vai ganhar uma área prós que tem todas aquelas informações que mostrei na tela anterior, né? Como é que você vai trabalhar com a Vivo, como é que emite um pedido, como é que faz o estorno, qual que é o percentual de ganho. Então, tem toda a parte aqui da documentação, né? Então, e para cada produto tem a sua área específica, né? Então, isso tem ajudado muito as revendas a explorarem cada vez mais cada produto, cada serviço, tá? Em vez de o fornecedor ficar toda hora explicando para cada um que entra no sistema, né? Já tem uma área específica, só libero o acesso e todo mundo utiliza e vai estudando em função do material, do vídeo, do texto, tá? Fala rapidinho sobre uma visão geral do Isabel. O que eu vou comentar para chegar no contexto customizado é muita coisa eu aproveitei de um webinar que eu fiz, integrando o código da Asterisk no Isabel, né? Porque praticamente trabalhar com contexto customizado, você tem que entender um pouco do Asterisk para poder trabalhar com esses contextos, né? Então, muitos slides eu estou aproveitando para dar uma noção para o pessoal, né? Como é que você mexe com Asterisk, como é que funciona, para depois trabalhar com esses contextos, tá? Então, primeiro eu vou fazer até na parte texto, né? Como é que você pode alterar algumas coisas, e depois vou mostrar através de uma interface gráfica, para quem talvez ainda não conheça, existe um módulo lá na interface gráfica que você pode configurar isso muito mais facilmente, tudo pela interface gráfica lá do Isabel. Então, Isabel é uma distribuição de servidor de comunicação unificada, telefonia, fax, mensagem instantânea, e-mail e colaboração, né? Então, esse é o objetivo, na época, o pessoal do Elastix criaram, no único distribuição, ter tudo que você precisa a nível de comunicações. Então, é software livre, né? GPL2, ou seja, você pode copiar, distribuir, modificar livremente, né? Então, o código é tudo aberto. Essa é outra grande vantagem, você tem como alterar, mudar qualquer função. O relatório falta uma coluna sem série, ou se tem coluna a mais, você tira. Então, você consegue mexer muita coisa. Para quem conhece pouco de programação, isso é fácil de você alterar. Vamos supor, relatório feito em PHP, basta você estudar um pouquinho, você remove campo, inclui outros, tal. Você deixa, vamos supor, relatório, outras coisas do jeito que realmente você precisa. É distribuído como uma imagem isso, né? Então, dentro de um único arquivo, você joga numa máquina virtual ou faz uma instalação no servidor, você tem praticamente essa instalação, acredito, depende muito da máquina que você está trabalhando, uma média de 10, 15, 20 minutos você faz a instalação e é bem simples, né? Quem instalou praticamente quase a mesma coisa instalar o Windows, né? Responde algumas perguntas e o sistema já instala, né? O que ele faz? Instala o Linux, baseado no CentOS, mais o Asterisk, que é o código na parte de programação da central telefônica. Isabel PBX é o que faz a interface gráfica. Hilafax faz a interface do fax, caso você queira um servidor de fax. Postfix, parte do e-mail e vários outros modos de código aberto, né? Então, tem mais de 3 milhões de downloads, contando com o Elastix, né? Então, é um produto já amplamente utilizado no mercado. Às vezes, o pessoal pode achar que o Isabel é um produto novo, que não é confiável, mas, na verdade, tudo que o pessoal usa do Elastix, basicamente, é a evolução do Elastix. Então, já tem um histórico de praticamente quase 10 anos, né? Na verdade, tem até mais de 10 anos, pegar desde as primeiras versões. Então, é um produto muito estável, funciona bem. Se por acaso alguma situação não está funcionando direito, às vezes é muito mais problema de quem configurou do que o produto em si. Porque existe vários pré-requisitos, condições da rede, como é que está o link de internet, tem que saber configurar direito. Configura um parâmetro errado, pode piorar muito a qualidade da ligação ou alguns recursos deles, tá? Então, é um produto estável que funciona muito bem. Tá? Configurando correto, vai funcionar muito bem.
Então, mostrar um pouquinho aqui sobre asterisco, para vocês entenderem a estrutura do asterisco, né? No caso, tem o core, que é o plano de discado, que fica sempre na memória do teu servidor, tá? Então, o que vale para o asterisco é tudo que está na memória. O que está nesses arquivos conf só serve para ele carregar e jogar na memória. Então, se o que está aqui no arquivo conf é diferente da memória, o que vale é sempre da memória. Então, você tem que dar um reload para ele recarregar esses arquivos conf e jogar para a memória, tá? Então, tem, como lá no Linux, né? Tudo baseado no arquivo conf. Então, você altera esses arquivos conf para programar o asterisco conforme a sua necessidade, tá? Tem aqui os módulos, né? Tem vários módulos, né? Acredito que deve ter uns 50 módulos diferentes. Ele é tudo modular. Então, caso você queira, nesse caso aqui, ChanCIP, é o módulo do protocolo CIP. Caso você precise H323, é só carregar o módulo H323. Precisa de outro protocolo, carrega aquele outro módulo, tá? É assim que funciona. Ele é modular. Então, tem módulos que pode adicionar mais, tem alguns que você não vai usar, você pode tirar ele da memória, né? Tá? Então, isso você é configurado dependendo da memória do teu servidor, né? Se tiver pouca memória, você descarrega tudo que não interessa, né? Só deixa o principal. Senão, você vai carregando vários outros módulos, né? E tem a interface de interligação do Asterix com outros produtos, né? Através de AGI, AMI e ARI, no caso. Através disso, você pode integrar o Asterix com qualquer produto do mercado, tá? Essa é a grande vantagem. Você consegue qualquer linguagem de programação, através dessas interfaces, né? Numa deles, você consegue gerenciar o Asterix remotamente, com qualquer software, com qualquer programação. Essa é a grande vantagem do Asterix. Além de ser código aberto, ele tem uma interface que você pode integrar com qualquer outro produto, tá? Existe o CLI, é Common Interface, né? Acho que eu tenho aqui, não sei se o pessoal, todo mundo já conhece, aqui eu tenho uma tela aqui do CLI. Isso daqui é o CLI, né? No caso, então, você digita qualquer comando aqui, né? Show peers aqui, vamos supor, né? Aí ele mostra em tempo real, nesse caso, os mais conectados, né? Tudo. Isso que é o tal do CLI. Qualquer comando que você dá no asterisco, ele te devolve uma resposta em tempo real do tudo que está acontecendo no sistema. Normalmente, você usa aquela tela, deu algum problema no sistema, você quer verificar o que está acontecendo, você sempre vai lá no CLI, monitor para ver o que está acontecendo. Tá? Normalmente, você não usa aquela tela, é mais quando deu algum problema, para resolver o problema, aí você vai para o CLI. Tá? É como lá a interface, né? Então, isso é uma visão geral do asterisco, né? Como é que funciona o Isabel PBX, a interface gráfica? O Isabel, na interface gráfica, configura no modo gráfico o asterisco. Então, existe o Isabel PBX, né, que antigamente chamava FreePBX, né, que na verdade freepbx.org é um outro produto software livre também. O pessoal do Elastix pegou esse módulo, integrou dentro do antigo Elastix, né, que agora virou o nome Isabel, e jogou alguns módulos a mais. É basicamente isso. Agora, o projeto FreePBX e o Isabel PBX são dois projetos que dividiram, no caso, né? Existe o FreePBX que tem outras funcionalidades, né? E o Isabel PBX é o PBX, no caso, interface gráfica configura o Isabel, tá? Então, é um software de configuração do asterisco, modo gráfico, integrado na distribuição Isabel, tá? Então, se você quer acessar, deixa eu ver aqui, o Isabel PBX, né? Talvez o pessoal nunca viu, é esse item aqui, ó, Isabel PBX. Isso daqui está embutido, né, com outro formato. A grande vantagem, no caso, o pessoal do Elastix, quem olha aqui dá a impressão que é um sistema único, é um software só. Na verdade, aqui são vários softwares. O e-mail, na verdade, é o Postfix, fax é o KilaFax, PBX é o Isabel PBX, né? Então, cada item desse aqui, às vezes, é um produto em separado, só que a interface é única. Então, dá a impressão que é um produto só. Mas, na verdade, são vários produtos interligados. Isabel PBX, se você clicar aqui, né? Você tem que habilitar o acesso primeiro, você vai acessar o Isabel PBX. Esse é o Isabel PBX, tá? Então, isso daqui é uma interface bem parecida com a outra. Você pode criar ramal aqui tudo, que na verdade é o mesmo desse. Não sei quem que é esses 01541. Aí, obrigado. No caso, é a mesma coisa que configurar lá, tá?
porque ele está embutido dentro dessa plataforma. Tá? Então, gera toda a configuração do Asterisk, ele usa o banco de dados, MariaDB, né, para poder gravar todas as configurações, e ele converte essa base do banco de dados e gera o arquivo conf. Então, a estrutura aqui, na verdade, que eu peguei na época do FlipDex, na verdade, esse seria o Isabel PBX Guy, né, os módulos, o core, aí tem um banco de dados, você roda um scriptzinho, né, é quando clica aquela barrinha vermelha, ele vai rodar, na verdade, esse script, ele pega todos esses dados, gera os arquivos de configuração do Asterisk, e depois dá um reload no Asterisk para jogar para a memória. Basicamente é isso que funciona. Você joga tudo no modo gráfico, na verdade você está jogando no banco de dados, depois quando apareceu aquela barrinha vermelha, que eu imagino que todo mundo já viu, clicou naquele, ele faz a atualização, então ele atualiza os arquivos conf e joga para a memória. Tá? Esse é o processo do Isabel PBX. Fala rapidinho sobre Extension Conf, na verdade ele cria, é um padrão isso dessa interface gráfica, tudo que é feito pela interface gráfica aqui, Isabel PBX, ele põe a terminação additional, tá? E tudo que você quer customizar, a terminação é custom. Essa é a regra dessa plataforma. Então, tudo que é additional, nunca mexa nesse arquivo additional, tudo que você mexer dentro desse arquivo, a próxima vez que você atualizar, clicou naquela barrinha vermelha, ele vai subscrever dentro desse arquivo. Então, você perde tudo que você fez nele. Tá? Então, não adianta atualizar esse arquivo aqui, é perda de tempo. Muita gente, às vezes, não sabe disso, atualiza isso, aí depois passa 3, 4 dias, ele faz alguma alteração no sistema, clica naquela barrinha vermelha, ele perde tudo que ele fez. Aí depois ele reclama que o Isabel não está funcionando bem, depois de um tempo perde a configuração, tudo. Mas, na verdade, ele que não está sabendo configurar. Altere só o arquivo custom, tá? Então, extension, na verdade, é o arquivo principal na área de programação, é o que praticamente 95% da programação você faz dentro desse arquivo, tá? É o cérebro do Asterisk. Aí, nesse caso, o SIP.conf, tudo em relação ao protocolo SIP, né? Então, tem o additional custom mesmo padrão, nunca mexa no additional, é tudo feito pela interface gráfica, você pode alterar o custom à vontade, que a interface gráfica não altera, tá? Tem vários outros arquivos aqui, só coloquei 2 para exemplificar, né? O resto funciona praticamente a mesma regra. A parte de include aqui, você tem um contexto. Então, esse entre colchete é definição de contexto para o Asterisk, tá? Então, quando você diz custom contexto customizado, é basicamente você criar um contexto desse. Então, isso aqui seria um contexto comercial, tá? É como se eu dissesse, ó, esse contexto comercial, ele só pode discar para o 1000 e 1100, porque só tem essas duas linhas de programação. E o contexto técnico pode falar só com o ramal 2000, tá? Então, isso seria um contexto. Se eu colocar um ramal com esse contexto, significa que ele só pode ligar para o 1000, 2000. Um ramal com esse contexto, ele só pode falar com 1000 e 1001, porque dentro da programação eu só coloquei isso. Nesse caso, funcionários, eu dei include comercial, é como se eu colocasse essas duas linhas aqui. Então, ele pode falar com 1000 e 1001, né? E pode falar com 2000, por causa que eu dei esse include do técnico. Então, é muito comum fazer isso, incluir um contexto dentro do outro contexto. Então, esse contexto de funcionários, ele fala com 1000, 1001 e 2000, tá? Aí tem um contexto que chamei clientes, eu só falo com o pessoal do comercial. Quem que é o comercial? Com 1000 e 1001. Então, esse contexto clientes está falando com 1000, 1001 e o funcionário está falando com, além do comercial, o pessoal técnico, tá? Então, isso são contextos que eu já coloquei com funcionalidades diferentes, né? Então, se eu já personalizei, vamos por contexto, nesse caso para funcionário, nesse caso para clientes. Eu podia colocar gerentes, vários outros itens, e aqui colocar se ele pode fazer ligação DDD internacional, se ele pode acessar isso, aquilo, tá? Então, basta eu colocar um monte de linhas aqui, eu crio o contexto e as funcionalidades de cada contexto desse, tá? Então, isso que é personalizar contexto. E tem quando você tem o tralha aqui, antes do include, né? Tralha, cerquilha, sustenido, tem vários nomes aqui, né? Em Portugal, ele chama isso de cardinal, né? Tá? Então, cada um jogo da velha. Tá? Então, o que acontece é, quando tem o tralha, include,
e nome de um arquivo, você está incluindo um arquivo dentro do outro arquivo, tá? Essa é a regra contrária. Muita gente acha que o tralha é comentário. Para o asterisco, ponto e vírgula, que é comentário, tá? Não confundir isso. Tralha não é comentário, tá? Então, você está incluindo, nesse caso, um arquivo dentro do outro arquivo, tá? Então, aqui só para fazer um pouquinho a visão do extension.conf, que é o arquivo principal do asterisco. Então, você dá um include, como tem o tralha include, eu estou incluindo esse arquivo dentro do extension.conf. O extension.conf é o arquivo principal do asterisco. Então, quando eu dou esse include, é como se eu pegasse todo o código de programação que tem dentro desse arquivo e inserisse dentro dele. E aqui, dentro desse arquivo, tem um monte de include também, tem esse include aqui também. Então, esse arquivo está incluindo dentro desse, que o resultado está incluindo dentro desse, tá? E aqui é uma parte de programação que só copiei alguma coisa. No caso, tem um contexto chamado macro hangouts e deu um include aqui de alguma outra coisa. E aqui também, ó, outro include, né? Extension additional, que está incluindo mais um arquivo, e extension custom, aquele arquivo que eu falei para vocês, vocês podem mexer, atualizar aqui, tá? Não atualiza nesse edit, atualiza no custom, tá? Então, é muito comum incluir um arquivo dentro do outro. Por que o pessoal faz isso? É para o arquivo não ficar muito grande. Porque se tivesse, eu poderia jogar tudo isso daqui somente dentro desse arquivo aqui. Só que iria ficar, talvez, um arquivo com 10.000 linhas. Então, para você localizar alguma coisa num arquivo de 10.000 linhas, pode ser que você vai perder um tempão, tá? E tem ainda a questão da interface gráfica, que ele vai sobrescrever esse arquivo aqui. Então, se eu coloquei tudo nesse daqui, a interface gráfica vai sobrescrever em cima desse arquivo, quer dizer que eu não posso alterar nada nele. Então, por isso que ele faz arquivo separado. Então, eu modifico esse. Como a interface gráfica só sobrescreve em cima desse arquivo, então isso aqui não afeta nada. Então, é uma maneira que eles fizeram para alterar alguma coisa sem afetar o que foi feito pela interface gráfica. Então, tem como você trabalhar arquivo separado. É muito comum eu dar vamos supor que eu criei uma URA diferenciada. Então, eu vou lá, tralha, include ura.conf. Então, o dia que eu quiser fazer alteração na URA, fica fácil, né? É só pegar o arquivo ura.conf e pronto, eu faço a alteração na URA. Eu posso criar um arquivo chamado filas.conf. Cada vez que eu quero fazer alteração na fila, eu carrego, edito o arquivo filas.conf e altero. É muito mais fácil de eu carregar esse arquivo até localizar onde está a programação da fila, que vai ter 10.000 linhas, até localizar lá. Então, é muito mais simples trabalhar com arquivo separado, tá? Isso é um macete que você pode fazer. Quem vai trabalhar com asterisco, né? Tudo, tá? Ou conhecer as regras do Isabel para você obedecer às regras do Isabel, tá? Então, aqui no caso, o extension.conf, né? Eu peguei o contexto from interno. Eu não sei se vocês sabem, o contexto from interno é o contexto principal do Isabel, tá? É um contexto que todo mundo, quando você cria um ramal, todo mundo está dentro desse contexto, é padrão, tá? É o tal do permite tudo, né? Então, se você cria um ramal 1.000, 1.100, 1.200, todo mundo cai nesse contexto from interno. O que tem um contexto from interno? Aí tem um monte de includes aqui, ó, pode ver, eu coloquei só para vocês terem uma visão geral de um monte de includes ali. Então, a programação do que esse contexto pode fazer seria uma somatória de tudo isso. Na verdade, tem muito mais aqui, porque são, nem sei, talvez centenas, milhares de linhas, que no caso, não tem como colocar tudo aqui. Eu coloquei só algumas para você ter uma noção da complexidade, tá? Então, quando você cria um ramal, todo mundo cai nesse contexto from interno. Então, se você quer criar um ramal ou quer fazer uma interligação com 2 servidores, você quer permitir que ele tenha acesso completo dentro do seu servidor, você põe dentro do contexto chamado from interno, tá? É assim que você faz permissões quando você quer fazer interligar 2 servidores ou criar um ramal. Põe em contexto from interno, tem direito a fazer, vamos supor, criou uma rota fazer ligação internacional, esse contexto pode fazer.
fez uma interligação com outro provedor, com outro servidor, numa filial, ele tem acesso a esse servidor. Tudo que criou no sistema, o contexto interno tem acesso. Então, a gente aprender como é que faz para que um determinado ramal não tenha permissão de fazer, vamos supor, ligação para DDD, ou não possa acessar uma determinada função dentro do teu PBX. Porque tem casos que, vamos supor, só o diretor, só o gerente pode ter acesso a tal funcionalidade. E agora, vamos supor, um funcionário, pode ser que, vamos supor, o pessoal que fica de plantão, algumas coisas, você quer colocar acesso limitado para ele não ficar fazendo ligação internacional ou algum outro tipo de funcionalidade que talvez não seja permitido dentro da empresa. Isso que a gente vai ver como é que faz isso pela interface gráfica, tá? E se vocês observarem, tá vendo que tem um monte de contexto chamado custom aqui, tá vendo? Eu coloquei alguns como exemplo, não? Por que eles fazem isso? Porque como isso daqui está dentro do arquivo addition, eu posso até mostrar na interface aqui. Na verdade, esse daqui é o editor, né? Esse daqui eu já deixei carregado, é tools, e é só clicar aqui, né? Nesse item aqui, ele vai entrar no editor de texto via interface gráfica. Aí eu vou só filtrar aqui o extension para ficar mais fácil. São muitos arquivos, eu vou fazer um filtro só para ficar mais fácil para carregar o addition, ó, extension addition, né? Então, na verdade, eu carregando o extension additional, vai ter o from interno lá. Então, vou dar um Ctrl F, né? Colocar um colchete, né? From interno. Tá vendo que o from interno additional, aqui no caso, ele colocou o from interno additional custom, né? Colocou mais incluindo um determinado contexto e tem um monte de outras coisas aqui a mais, né? Tá? É que aqui está o additional, né? No caso. Então, por que ele tem esse tal do custom aqui? Eu posso até verificar se ele existe ou não, né? Deixa eu ir lá deixa eu carregar o meu CLI. Como é que você vai saber se esse contexto, nesse exemplo aqui, existe ou não? Aí teria que conhecer um pouquinho de comando do asterisk, né? No caso do CLI, é dial plan, né? Tá? Show, né? No caso, né? Dial plan, que é o plano de descagem, show para mostrar. E aqui você põe from interno, no caso aqui, né? Vou colocar aqui from, né? Interno, né? Eu vou dar um tab aqui. Quando eu dou um tab, ele mostra todo o contexto, começa com esse início que coloquei aqui. Ó, from interno custom, from interno e tal. Então, tá vendo que esse from interno additional custom não existe aqui, tá vendo? Ele deixou preparado para você criar caso houver necessidade. Por que ele não existe aqui? Porque ninguém criou ainda. Se você quiser criar, basta você criar um contexto, exatamente esse nome, entre colchete e digitar o código. Aí, por que ele fez isso? Alguém está querendo falar algo? Sim, Charles. Porque tinha congelado aí, enquanto você estava explicando, tinha congelado o seu mouse aí. Ah, é? Sim. Tá bom, mas agora está normal, né? Agora voltou. Tá. Então, na verdade, o que acontece nesse contexto, por que ele criou e não existe? Porque se você quiser colocar um código de asterisk nessa posição, ele já está preparado para isso. É para isso que tem esse custom. Necessariamente ele não existe, tá? Mas vamos supor, naquela tela que eu coloquei aqui, né? Tá vendo que tem aqui, ó, nessa posição tem um custom, nessa posição tem outro custom. Se você quiser colocar um código da asterisk aqui personalizado, ele já preparou. Por quê? Isso daqui é feito pela interface gráfica, o additional. Lembra que eu falei que não pode mexer no additional? Então, como você não pode mexer nisso, ele já criou, caso você queira inserir um código nessa posição, você cria esse contexto, insere o código, aí é como se você colocasse o código dentro desse arquivo additional, tá? É por isso que ele criou esse custom
sempre esses custos em diversos locais, tá? Então, se você sabe código de asterisco, em cada posição dessa, você pode colocar, tá? Aí você começa a fazer as suas personalização a nível de código do asterisco, tá? Aqui tem outros contextos, from PSTN, from digital, from analog, from trunk, tem um monte de outros contextos, né? Basta você seguir esse contexto que cada um vai fazer. Você pode criar um contexto chamado funcionário, diretoria, vários outros contextos, e apontar isso lá no teu ramal, vamos supor, para você fazer com que aquele ramal tenha funcionalidades diferentes, tá? Aqui, na verdade, alguns serviços, né, que eu cheguei a mostrar lá, features, lá no PBX, né? Opa, deixa eu pegar outra tela aqui para não sair desse. Tá vendo que features codes tem muita programação pronta já a nível dentro do Isabel. Cada item desse aqui é uma programação que alguém fez em Asterisk, tá? Então, vamos supor qualquer coisa. Esse exemplo aqui que eu peguei, aqui, que eu modifiquei, 555, né? Então, você pode vir lá no código, no extension additional, eu vou pesquisar pelo código 555, né? Tá vendo? Ó, 555. Tá? Então, esse código aqui, se eu discar 555, tá? Ele vai executar essa rotina aqui. Na verdade, o que é? Ele chama só um macro para pegar o caller ID do usuário. Esse é um comando só para atender, né? No caso, a ligação. Vai esperar 1 segundo e vai chamar o Fusion Change-Spy, que ele vai escutar uma determinada ligação. Isso que ele faz. Depois que a pessoa escutou, dá um hang-up, significa desliga a ligação. Ele vai executar isso, tá? Então, para cada função aqui, eu posso pegar algumas coisas que não é. Esse que simula uma ligação de entrada, tem... Tá? Vamos pegar aqui... Não perturbe, vamos pegar qualquer asterisco 78, né? Tá? Você vai ver que existe o código aqui, asterisco 78. Tá, asterisco 78, tá vendo? DND, que é do not disturb, né, em inglês, seria o não perturbe, né? E aqui é o código do asterisco 78. Tá? Então, se quiser modificar isso, você pode modificar isso. Vamos supor, eu não gostei disso, eu quero incluir mais alguma coisa, eu quero que ele fale uma frase antes, qualquer coisa, você pode alterar isso do jeito que você quiser. Só que você não pode mexer nesse arquivo additional. Você tem que, normalmente, o que você faz? Você copia esse código, né, vamos supor, todo esse código aqui, copia ele e cola dentro de um outro arquivo que não é editado pela interface gráfica. Tá? É assim que funciona. Então, o exemplo que eu coloquei quando eu falei sobre você fazer alterações, integrar código do asterisco, né, no Isabel, eu peguei esse código aqui do Change-Spy, né, eu coloquei dentro desse arquivo, extension overrider Isabel PBX, né? Então, eu vou lá eu vou carregar esse arquivo, né? Só para vocês mostrarem. Acho que ainda continua, acho que eu não alterei nada. Só vou colocar aqui o fio. Extension override Isabel PBX, tá? Então, eu coloquei dentro desse arquivo. Como esse não é mais o extension additional, então eu posso mexer nele, não vai acontecer nada, a interface gráfica não vai alterar nisso. Então, eu peguei exatamente aquela função Change-Spy, só que eu copiei ele igualzinho, só que coloquei essa linha a mais, que é Authenticate. O que ele faz? Ele pede uma senha, tá? A única diferença é isso. Então, o que vai acontecer na prática? Eu vou digitar aqui o comando, né? 555, que eu vou executar essa sequência aqui. Quando ele chegar aqui, ele vai pedir a senha, que é essa senha aqui. Ó. Por favor, digite sua senha e pressione o cerca. Tá? Então, ele está pedindo a senha. Se eu colocar uma senha qualquer errada, 4 dígitos e tralha, né? Tem que trilhar no final. Senha incorreta. Ele não deixa passar. Digite novamente e... Vou digitar 1, 2, 3, 4, tralha. Aí ele vai passar. Ó. Obrigado. Deu obrigado, caiu no Change-Spy, que eu vou escutar uma ligação que está acontecendo dentro desse servidor.
Se tivesse alguma outra ligação, eu ia estar escutando, tá? Então, essa função do ChangeSpy, que na verdade eu acho perigoso deixar aberto, senão qualquer pessoa do Isabel disca 555 sai escutando a conversa de alguém. Se você quiser escutar a conversa de uma outra pessoa, é só clicar o asterisco aqui. Aí ele pula para a próxima ligação. Asterisco, pula para a próxima ligação. Tá? Então, aqui, no caso, eu coloquei uma senha para o ChangeSpy. Se eu colocar aqui, ó, eu vou colocar aqui, no caso, ponto e vírgula, né? Que é o comentário, né? Aí eu vou, é como se eu vou desfazer essa função, né? Então, eu dei um save, né? Então, eu salvei o que eu fiz, coloquei ponto e vírgula para jogar todo isso aqui como comentário e dar um reload para carregar na memória do servidor asterisco, tá? Então, eu vou voltar aqui no meu ramal, discar 555, você vai ver que nem vai pedir mais senha. Ó, deu bip, eu já estou escutando a ligação. Ou seja, isso aqui já não está funcionando mais. Então, viram a diferença. Agora está sem senha, tá? E se eu tirar esse comentário, vai ficar com senha daí, né? Então, isso aqui é uma modificação simples que eu fiz aí, só para ver o poder de conhecer um pouquinho o código do asterisco e modificar. Você pode alterar tudo que funciona no Isabel do jeito que você quer, contanto que você saiba um pouco o código do asterisco e saiba colocar em arquivos específicos, tá? Você não pode fazer isso e colocar lá no... Posso até fazer um exemplo aqui, colocar só para vocês verem, no additional, né? Extension additional. Só para vocês verem o que vai acontecer. Então, eu vou pegar o extension additional. Eu vou pesquisar ali o 555, né? Isso daqui, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou copiar aqui o código do outro lá, né? Na verdade, eu vou só apagar isso aqui, não precisa. Nem se. E eu vou apagar isso daqui. Deixar ele como programado, tá? Então, vou dar um save, um reload. Tá? Então, só vou ver se está tudo ok. Vou para o próximo. Tá? Tá aqui. Então, eu vou fazer o teste. Acho que eu dei um reload, né? Não lembro, mas... Não, acho que eu não dei um reload. Então, vou dar um... Eu só dei um save. Tá? Então, vamos testar aqui. Por favor. Tá vendo? Caiu aqui. Então, ele está executando isso. Tá? Então, o que eu vou fazer aqui? Então, eu vou simular aqui como se fosse alterar alguma coisa, né, no sistema, né? Vou alterar, pegar um ramal qualquer aqui, né? Então, pegar o meu ramal. Tá? Vamos supor que eu alterei algo, vou clicar aqui no Submit, né? Só para parecer que eu fiz a alteração, né? Tá? Apareceu isso daqui. Então, quando eu clico nesse, que vai gerar aquele processo que eu expliquei antes. Vai rodar aquele scriptzinho lá, que vai pegar tudo que está no banco de dados, gerar arquivo conf e dar um reload para a memória. Quando eu fiz isso, tá? Ó, eu vou testar a minha função, mesma função, o que vai acontecer? Tá vendo? Pip, deu um bip, nem pediu senha. Então, se eu for lá, vou carregar ele de volta, né? Vou carregar o arquivo additional. Tá? Dá um Ctrl F, 555, né? Tá vendo que apagou o Authenticate. Ou seja, eu alterei o Extension Additional, mas quando eu fiz aquela atualização, eu perdi tudo que eu fiz aqui. Por isso que não mexam nesse arquivo,
que praticamente você vai perder tudo que você fez. Então, tá vendo que tem um app change by custom? Tá vendo? Tem tudo, tem um custom. Então, você quer inserir um código nessa posição, cria esse contexto e altera o código que você quiser. O sistema já é preparado para você criar esse contexto, tá? Então, tem em todos os lugares. Como é que você faz isso na prática? Então, eu posso, vamos supor que eu queira inserir um código nessa posição. Só para ensinar rapidinho aqui. Eu só copiei para tal. Daí, o que eu vou? Vou lá no Extension Custom, né? Pode ser em qualquer arquivo, né? Normalmente, você vai jogar no Extension Custom, né? Só para Extension Custom, né? Para ficar mais organizado, mas podia estar em qualquer lugar do asterisco. Então, aqui tem um monte de coisas que eles já fizeram. Na verdade, foi Isabel quem colocou. Eu vou colocar lá no final. Ponho o colchete, dou um Ctrl V, colchete. E aqui eu ponho o código que eu quiser. Tá? É que aqui, no caso, não vou copiar só um item aqui, né? Tá? Só para simular que tem alguma coisa. Então, o que significa? Como eu criei esse contexto aqui, que não existia, é como se eu inserisse essa linha exatamente naquela posição lá. Então, eu podia aqui programar um monte das coisas, escutar um áudio, fazer um monte de coisa, tudo que você quiser. Aí é só questão de saber a programação. Isso aqui é uma função, na verdade, o próprio nome diz no-op. No-op significa sem nenhuma operação. Por que ele cria isso? Simplesmente ele vai pegar, nesse caso aqui, Isabel Call Center, então ele tá dizendo que é alguma coisa do call center, né? O canal do agente e vai mostrar qual que é o canal do agente. Por que é no OP e tá isso? Significa que quando ele passar por essa posição, ele vai mostrar nesse CLI essa mensagem aqui. Basicamente serve só para isso. Não vai acontecer nada no sistema, mas isso daqui é para mostrar essas mensagens que estão. Às vezes aparece aqui alguma mensagem de erro ou conteúdo da variável. Por isso que tem essa opção no OP, tá? Então, nesse caso aqui, ele quer saber qual que é o conteúdo dessa variável aqui. Isso que é uma variável que ele criou. Então, ele vai mostrar na tela Isabel Call Center igual, e aqui ele vai mostrar o conteúdo dessa variável. Tá? Para você ter noção. Você quer fazer um debug, qualquer coisa, por algum motivo, não está funcionando direito, então é um recurso para você saber que o sistema passou por essa linha e qual que é o conteúdo dessa variável. Tá? É só um recurso de programação para facilitar. Né? Então, uma vez que você definiu isso, é só dar um save e um reload. É como se eu inserisse aquela linha naquela posição. Então, se você conhece asterisco, você pode fazer um monte de programações, tá? Modificar tudo e colocar qualquer coisa, qualquer programação em qualquer local, que isso seria uma parte do custom contexto. Você vai modificar o contexto conforme a sua necessidade, tá? Agora vamos ver fazer pela interface gráfica, né? Então, o custom context antigamente chamava custom context. Ele era um módulo que ele não vinha instalado e estava lá no FreePBX, que também não vinha instalar no FreePBX, foi um terceiro que desenvolveu. Então, você tinha que instalar primeiro o módulo lá no FreePBX para aparecer antigamente era Elastix, né? Depois que foi para o Isabel. Agora, eles já integraram dentro da distribuição, então você não precisa instalar nada, tá? Fica mais fácil, ficou bem mais fácil o acesso. Muita gente nem sabia que isso existia, que ele estava bem escondidinho. Agora ele já vem instalado. Chama Class of Service, eles só mudaram de nome. Em vez de mudar o custom context, isso que é um nome bem técnico para quem conhece de asterisco, tá? Class of Service seria para você definir diversas classes de serviços, né? Traduzindo do inglês. Então, você vai adicionar uma classe. Nesse caso, você pode colocar funcionário, gerente, plantão. Aí você vai colocando vários níveis, né? E aqui é só uma descrição. Aí ele vai criar aqui tudo que você pode dar permissão ou não, né? Aí você cria a classe, nesse caso eu coloquei gerente, e depois você aplica dentro de um ramal. Esse é o esquema, tá? Primeiro você cria todas as classes possíveis, você vai lá no ramal e configura o que ele pode e o que não pode fazer. Então, vamos ver como é que funciona isso na prática, tá?
Então, vamos lá na aqui, ó, Class of Service, né? Talvez muita gente nem viu esse item, nem percebeu que existe isso, porque não existia isso, tá? Isso aqui foi colocado meio recente, né? Então, Class of Service, tá? No caso, eu já criei um gerente, vamos criar um outro qualquer, vamos colocar aqui funcionários, né? Nem sei se tem funcionário. É que eu já testei alguma coisa. Vou colocar funcionários 2 só para testar aqui. Uma dessas eu acho que eu criei algum exercício. Funcionários, né? Então, esse é o contexto que eu vou criar. Então, eu vou dar um submit, tá? Quando eu dei um submit, ele abriu um monte de configuração que eu posso fazer. Posso criar aqui uma regra de descagem, né? E se vocês observarem, aqui está vendo que ele bloqueou todo o serviço. Então, aqui, Call Parking é o estacionamento da ligação. Se você pode acessar essa parte, daí o plano de descagem do custo interno, se ele pode ter acessar tudo. Esse aqui, no caso, a aplicação da Farts, blacklist. Então, cada item desse é uma configuração de se ele pode ou não pode. Tá vendo? Tá tudo deny. Deny é proibido, não tem acesso, né? Tá? Se você quer permitir tudo, o que você faz? Você vem aqui, permite tudo, tá? Tá vendo que ele mudou tudo para permitindo. Então, vamos supor que aqui vamos pegar o 555 lá. Tem que achar onde que está agora o ChancePy. Aqui, ó, ChancePy, né? Aplicação de ChancePy. Então, o que eu vou fazer? Eu vou dar um deny aqui, né? No caso, tá? Só que aqui, na verdade, tem algumas coisas desse. Vamos fazer aqui, só fazer o exercício, vamos testar, depois eu mostro que algumas coisas às vezes não funcionam, porque a maneira que eles fizeram quem desenvolveu tem algumas coisas que poderia ter feito melhor. Então, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui no meu contexto João, né, que é o meu ramal, meu softphone, né? Se vocês observarem aqui, ó, Class of Service é relacionado àquilo. Esse allow all é o contexto padrão, que é o tal do from interno que eu comentei com vocês, tá? Então, você vai mudar agora, ó, tá vendo que gerentes e funcionários? Então, eu vou colocar funcionários, tá? Então, o meu ramal vai seguir o contexto chamado funcionários agora, tá? Então, eu apliquei no meu ramal. Então, o meu ramal, João, está obedecendo o contexto funcionários agora. Tá? Então, vou lá no Class of Service, carregar o funcionários, né? Aí eu vou permitir ou não o que ele pode fazer no sistema. Tá? Nesse caso aqui, eu bloqueei só, aqui, ó, bloqueei só o ChancePy. Só vou testar aqui, que eu acho que não deve funcionar, mas depois eu explico o porquê. 555 dá um. Tá vendo que funcionou? Tem um item aqui que tem que tomar um cuidado aqui. Tá vendo em vermelho? Permite todo o dial plan interno. Então, não adianta eu bloquear aqui uma função se tem um item em vermelho. Eu acho absurdo ter isso, né? Se ele está permitindo tudo, então eu preciso bloquear aqui também, tá? É uma regra meio estranha. Por isso que muita gente, às vezes, mexe nisso, não funciona e acha que o negócio não está funcionando. Por causa tem uma regra permitindo tudo, então não adianta eu só bloquear um item se tem uma regra permitindo tudo. Agora acho que deve funcionar, tá? Tá vendo? Deu erro, ou seja, ele já bloqueou. Então, 555 para o contexto funcionário já não está funcionando. Se eu liberar ele aqui, tá? Ele vai funcionar. Então, tem que tomar cuidado com aquele, principalmente esses que estão em regra em vermelho. Muita gente quebra a cabeça por causa disso.
Agora eu liberei, tá? Então, vou dar um 55. Ó, deu bip, já está funcionando. Eu já estou escutando a ligação. Local. Tá? Então, cada item desse, eu tenho como bloquear ou permitir. Tá? Ring group, eu quero que ele não acesse, não perturbe, fila. E aqui tem rota também de saída, tá vendo? Eu criei aqui DDD celular. Então, meu ramal pode ligar para um celular. Então, vou discar aqui no meu celular, né? 249 8812 6323. Esse é o meu celular. Pode ver que ele, se estiver funcionando operadora, ó, ele está chamando. Deve tocar. Ó, tá tocando o meu celular aqui, tá? Eu vou parar aqui, tá? Parou. Então, ele estou conseguindo ligar. Por quê? Eu estou acessando essa rota aqui. Então, o que eu vou fazer? Vamos supor, o funcionário não pode acessar DDD celular. Eu bloqueio. Só que aqui mesmo ainda não vai funcionar, mas depois já explico o porquê. Tá? O pessoal quebra a cabeça nisso também. Tá? Eu bloqueei rota de celular, né? Deny, né? Vou dar um redial. Tá chamando. Tocou no meu celular. Tá? Por que que não funcionou? Porque tem uma regra que eu acho bem idiota também, liberando todas as rotas. Ou seja, então por que que isso daqui acho que não devia existir e isso daqui acho que não devia existir, né? Senão essas outras não funcionam nada. Se tem um permitindo todo o plano de descarte e tem uma rota permitindo todas as rotas, por isso que não funciona. Então esse você tem que deixar bloqueado aqui, aí isso aqui vai funcionar, tá? Agora ele não pode funcionar. Pronto. Agora pode ver que está bloqueado e está bloqueado. Então agora eu vou dar um redial de novo. Your call cannot be completed as dialed. Tá vendo? Please check the number and dial it. Deu erro na descarte. Só agora está funcionando isso daqui. Então tem que tomar um cuidado, porque tem um item permitindo todas as rotas. Então não adianta eu bloquear ou liberar aqui se esse que está permitindo. Então tem que bloquear todas as rotas e bloquear esse. Se eu liberar aqui, tá? Aí vai funcionar agora o acesso. O funcionário vai poder fazer DDD celular. Tá? Então agora está permitindo, né? Então dá um redial. Ó, tá chamando. Começou a tocar no meu celular, né? Tá? Então, se tem várias rotas aqui, você pode separar aqui DDD fixo, DDD celular, ligação local, falar com filiais, um monte de outras coisas. Tudo isso aqui você pode liberar ou bloquear, né? Tá? Para cada item, tudo que você colocar dentro da central, você cria um perfil. Depois você pode criar um perfil chamado funcionário, gerente, diretoria, plantão, e você vai lá em cada ramal desse e aplica. Tá? Vamos supor esse outro Ricardo aqui. Vamos supor que o Ricardo ele é um gerente. Então, o que você vem aqui? Ele joga o perfil gerente. Então, ele vai seguir o perfil de gerentes. Então, esse é o macete. Você cria primeiro todos os perfis de acesso dentro do teu sistema, libera ou bloqueia algumas funcionalidades e na hora de criar o ramal, você define qual que é o perfil de cada ramal. Tá? Se ele é, nesse caso, gerente, funcionário, ou pode fazer tudo. Tá? Então, se você olhar ali do ponto de vista de código, tá? Deixa eu só carregar o extension additional, né? Onde ele vai criar. Extension additional, né? Eu chamei de funcionários, né? No caso, vamos criar aqui. Bom, é que ele separa tudo. Vamos colocar aqui, o Chetos deve estar por aqui. Ó, funcionários 2, né?
tá? Então, funcionário 2, ele deu um monte de include tudo que eu posso fazer ou não. Tá vendo? Que isso aqui que seria aquelas rotas, tá? Então, tá vendo que não tem a rota 2? A 2 que deve ser aquela rota lá que está fazendo ligação DDD celular. Basicamente, ele vem e apaga uma linha dessa. Ah, ele não quer Transpy. Indiretamente, é só como fosse aqui, pela interface gráfica, apagar essa linha. Se eu apagar essa linha, salvar, ele não tem acesso ao Transpy. Só que é feito isso tudo via interface gráfica, entendeu? Então, é assim que funciona o contexto. Basicamente, tá vendo? Include, é um monte de include. Vamos supor esse busy, né? Tá vendo um monte de busy aqui, né? Vamos CF busy. Então, nós vamos lá na interface gráfica. Vamos pegar o contexto. Vamos apagar algumas coisas só para vocês verem que é isso que indiretamente, via código, ele está fazendo. Então, eu carreguei os funcionários, né? É esse daqui, ó, CFBiz, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou bloquear tudo isso, né? Ó, CFBiz, aqui, né? Deve ser esse daqui. Tá? Esses três aqui, coloquei deny. Salvei. Tá? Eu vou clicar aqui. Então, tá vendo que tá debaixo desse aqui, né? Ó, QScaler. Então, o que eu vou fazer? Eu vou carregar de novo, né? Deixa eu ver aqui. Tá perto desse aqui, ó. Vamos carregar ele de novo. Dá um Ctrl F. Funcionários, né? Tá? Ixi, agora eu não lembro se era esse. Eu acho que saiu, né? Que acho que era diferente. Acho que não era só isso. Tinha outras coisas a mais. Então, basicamente é isso, tá? É como se apagasse essa linha, só que no modo interface gráfica. Se você fizesse aqui, apagasse esse, seria o mesmo efeito. Mas como você não pode mexer no additional, então, ou você poderia copiar tudo isso daqui e jogar lá no custom, aí sim, né? Tá? Então, é mais ou menos isso que você trabalha. Deixa eu ver aqui que o Joel mandou uma mensagem privada. Se puderem jogar no público, depois aí todo mundo participa. Buenas, Alberto. Esta questão de regra de liberação na COS, digamos, não seria para facilitar uma programação básica? Não conheço Isabel ainda, mas quero me atualizar. É que talvez você não conhece o Isabel, né? Talvez por isso fica mais difícil para você entender, né? Isso aqui é mais ou menos o pessoal que já tem uma certa noção do Isabel. Porque, deixa eu tentar explicar. O que acontece no Isabel padrão, quando você cria um ramal, normalmente, esse ramal tem acesso a todo o serviço do sistema. Ele pode fazer ligação interurbana, internacional, tudo que tiver no sistema. Então, você cria a classe de serviço para dizer, não, todos os funcionários só podem fazer ligação local, algo do tipo. É uma regra da tua empresa. Ninguém pode fazer DDD nem internacional. Agora, vamos supor, gerentes, supervisores têm acesso a DDD internacional. Então, você cria classes de ramais e aplica. Tá? É o que eu fiz aqui. Você pega o João, aí você chega à conclusão, o João ele é um funcionário, então ele não pode fazer ligação DDD. Então, você joga ele na classe funcionário. Aí você pega um outro ramal, esse é gerente. Então, você vem aqui e joga no classe gerentes. Então, é mais ou menos isso para você definir que recurso do teu PBX tal pessoa faz, tá? Ou eu posso criar aqui um perfil específico para um presidente da empresa, vamos supor, né? Normalmente você cria por mais genérico, né? Eu posso criar uma classe chamada presidente e lá ele permite fazer tudo, tá? Então, a grande vantagem, quem não conhece esse item aqui, o pessoal acha que não tem como controlar níveis no Isabel. Todo mundo tem acesso a tudo. Então, nesse caso, se controla isso. O Ricardo,
Referente à demora de aplicação quando clicam em Apply, pode para aplicar uma nova configuração em ambiente com mais de 1000 ramais. Tem alguma dica para ter alguma melhora? É que o problema aí talvez seja o volume, né? No caso, o volume muito ramais. É que se você observar, para cada ramal, ele joga um monte de código de programação, entendeu? Por isso que quando você tem um volume muito grande, o código não foi otimizado talvez para ter um volume tão grande assim de ramais. Na verdade, se você fosse programar em Asterisk, muita coisa eu faria bem diferente. Porque isso daqui, alguém que criou a interface gráfica, né? Talvez ele não tenha previsto um volume tão grande assim. Talvez é por causa disso, entendeu? Servidor super parrudo e a aplicação chega a demorar uns 5 minutos para aplicar e liberar a interface. Por causa disso, porque para cada ramal ele gera um monte de código com correio de voz, sem correio de voz, um monte. Então, para cada ramal ele tem que gerar esse tipo de código. Então, ele é como se fosse, ele repete muito código que não teria a mínima necessidade de ter repetido, tá? Ele podia ter usado muito mais macros, né? Foi a maneira que eles desenvolveram, né? Infelizmente, não tem como, acho que, muito resolver isso. Porque aí teria que estudar bem o código dele e modificar, mas daí é meio complexo, né? Tá? Porque pode vir uma atualização, alguma coisa, e você perder tudo que você fez. Então, o Wesley falou, Sato, para trabalhar com horizontal também. Já fiz bastante assim, dando acesso o que o usuário diz. Se der, mostra aí. Regras permitidas, no caso. Daí, no caso ali, que é uma função que acho que, deixa eu ver aqui, você diz aqui, no caso, funções ali, permitir regra, deny. Isso aí mesmo, Sato. Tá. Eu não cheguei a usar essa função, não, aqui no caso, porque normalmente eu permitir uma regra, no caso, porque tem as prioridades que você determina a sequência, né, das regras, no caso. Tá? Eu não cheguei a utilizar essas regras que normalmente eu sempre bloqueio ou defino às vezes prioridade para saber a sequência, né? Prioridade como que se diz, a sequência das linhas que ele vai programar na configuração lá, aqui, essa sequência aqui, tá? No caso, você usou para diferenciar o que isso daqui? Que eu não cheguei a utilizar isso daqui. Ô, Sato, tá me escutando? Estou escutando. Tá, é o seguinte, eu uso essa regra quando eu vou fazer o seguinte, eu coloco ali em cima, sobe um pouquinho a tela, por favor, aí no Sim. Dial Rules, Sim. ali, só o que o usuário vai discar, se é um interurbano, se Sim. é um local, um DDD, um fixo, um DDD móvel, Tá. coloco que ele vai discar ali e crio as regras autorizando somente o Dial Rules. Tá. Entendi. Na verdade, só permitindo isso, o resto não. É como se fosse, essas outras não tem função aqui. Exatamente. Aí eu crio Sim. um plano de discagem em cima lá. Sim. E o usuário só disca aquilo o que está aqui. Que tá aí. Na verdade, isso daqui é a mesma coisa que eu fiz, né? Trabalhar com outro, só que lá na software que você bloqueia ou libera isso, entendeu? Seria a mesma coisa, porque o que faz aqui, nesse caso? Na verdade, o resultado dá o mesmo, né? Porque quando você cria a rota de saída aqui, tá? Nesse caso, eu coloquei DDD celular e tem uma outra regra. Vamos supor que eu quero colocar aqui internacional, né? Tá? Aí você vai colocar as regras aqui, né? No caso, aí você vai ter que fazer eu vou jogar qualquer coisa aqui só para não perder tempo. A saída, onde vai pegar, é uma ligação internacional.
que o resultado é exatamente o mesmo, porque quando você cria na classe de serviço agora, tá? Vamos supor, funcionário, ele vai aparecer a regra nova aqui também, no caso. No caso, ele está permitindo, então basta eu bloquear aqui, né? Se eu quero internacional bloqueado ou liberado. É a única diferença, em vez de eu escrever dentro desse aqui, aquela parte das regras, eu estou criando na solta de saída. Porque o efeito vai dar o mesmo, né? Tá? Certinho, certinho. Entendeu? No caso, é como se fosse tudo bloqueado aqui, mas você libera aqui. O código aqui seria aquele código que eu coloquei xxx ponto, coloquei aqui. O resultado é exatamente o mesmo, tá? Que eu acho que trabalhar aqui pela essa rota de saída fica mais visível aqui. Porque quando você cria a rota, você cria aqui, pode falar com a matriz, filial, com não sei o quê, DDD celular, DDD fixo, ligação local, você põe um monte de tipo. Aí quando você vai criar a regra aqui, aí você já sabe o que pode e o que não pode. Eu sempre faço assim, porque eu acho que fica mais fácil de visualizar, tá? Mas você pode criar essas regras aqui também. Só que daí você tem que repetir todas as regras aqui, né? E aqui também, quando você diz uma regra de descagem, tem um detalhe aqui que você não pode dizer qual que é a rota de saída que você vai pegar, né? Porque quando você cria a rota de saída aqui, aí você tem como determinar. A ligação internacional, vamos supor. Qual que é a rota que você quer pegar? Eu quero pegar o provedor 1, caso falhou, posso jogar nesse. Ou um provedor 2, 3, eu posso definir. Lá no outro não tem como, né? Tá? Então aqui eu acho que você tem um controle até melhor. Tá? Pode falar, se alguém quiser. Não sei se ou abrir o microfone sem querer. Tá? Então eu vou desligar o microfone então aí ele já desligou. Então eu sempre trabalhei dessa maneira aqui, que eu acho que fica mais prático mesmo do que você trabalhar com essas regras de descagem aqui em cima. Então sempre libero o permito e aqui eu tenho como controlar em cada um desses aqui, que pode e que não pode. Né? Tá? Então, o macete é criar vários perfis desses. Você cria 3, 4, 5 aqui e depois, na hora de criar um ramal, você diz, ó, esse ramal vai seguir esse perfil. Aí esse ramal aqui, ele é um funcionário, ele vai ficar de plantão. Então, esse ramal é bem limitado. Tá? Então, basta vir aqui. Esse daqui é o flow interno, permite tudo. E funcionários gerentes, aí você vai criando vários outros perfis, tá? Então, isso é uma maneira prática e que vale a pena. Caso, tá vendo que tem o custom também, né? Se você quiser colocar um código na frente de todos esses outros, você pode colocar um código aqui também, tá? Basta criar esse código lá no extension custom, coloca entre chave e põe um monte de código aqui. Ele vai ter prioridade sobre todas essas outras regras, tá? Por isso que sempre tem esse custom. Então, é algo muito interessante vocês trabalharem com esse custom class of service, né, que antigamente chamava custom context, para você liberar ou permitir algumas funções dentro do ramal. Tá? Deixa eu ver o que o pessoal escreveu, alguma coisa aqui. Outra dúvida, possui algum comando dentro do CLI que conseguimos pegar quantidade de chamadas atendidas, abandonadas, chamadas em fila, sem ser usando o comando kill e show? Não estou lembrando se tem algum comando dentro do CLI lá, né? Porque eu não tenho tanto costume de usar pelo CLI isso, né? Porque isso daí normalmente o pessoal faz via interface gráfica. A maioria do pessoal monta uma interface gráfica e que monitora isso automático, né? Pelo AMI ali, né? Pelo que o kill show, ele mostra uns dados, mas que não são diárias. Ah, tá. Isso, isso aqui é estatística, né? Então, e eu acho que não deve ter. Ele mostra em algo em tempo real. É parecido com o relatório do Asternic, né? Isso, Asternic tem alguns relatórios que ele faz isso. Tem
QMetrics, que você quer gerenciar fila, que ele tem bastante recurso, bem mais. Deixa eu ver o dinheiro lá, de repente, meus a mais pararam de ligar para um para o outro, mas quando diz que você senta para ouvir a hora, está comunicando. Se tem que restaurar o backup, fica o tempo todo e não restaura. O que pode o teu caso é mais difícil, tem que acompanhar, na verdade, o que realmente está acontecendo, porque o macete no caso, você discar de um ramal para o outro e pegar o CLI aqui, monitorar o que está acontecendo, tá? Nesse CLI, tudo em tempo real, ele mostra o que está acontecendo. Aí ele vai mostrar o erro, porque você escrevendo o que você colocou ali, pode ser um monte de coisa ali, né? Permissão de um AGI que não está bloqueando, pode ser que o ramal não existe, não dá para saber o que foi modificado, tal. Aqui no CLI, ele vai dizer o erro. Aí, pelo erro, você trata e vê o que está acontecendo. Porque senão pode ser muita coisa, não dá para dizer assim, tá? Pode ser o backup que você restaurou, uma parte ele restaurou, outra parte não. Melhor maneira, por isso que essa interface aqui, tudo que não está funcionando, você vem aqui no CLI, disca um ramal para outra e copia esse status aqui. Pelo status você vai saber o que está acontecendo, tá? Fora isso, não tem, pode ser muita coisa diferente, tá? Deixa eu ver alguma outra coisa. Sato Megar do Elastic 2 para o Isabel. Dá muito bug. Na verdade, sempre pode dar algum problema, né? Eu aconselho você fazer. Depende muito do que você tem dentro do Elastic. Às vezes, para ter certeza, é mais fácil instalar um Isabel e configurar ramais, ou só importa os ramais, o resto você configura, tudo, do que talvez você fazer. Pegar um backup e descarregar, porque nunca se sabe o quanto que eles mudaram de um para o outro, tá? Porque cada versão eles vão incluindo outro, muda a versão de asterisco e tudo. Então, internamente, é um monte de código. Pode ser que, a princípio, funcione bem, mas depois de um tempo você descobre alguns erros. Então, eu prefiro, talvez, exporte o ramal, o ramal é coisa bem mais simples, né? Importa o ramal e o resto você configura, que às vezes é bem rapidinho isso, tá? AG scripts include apply no P options entrada. Aí não sei. Teria que, o caso de tem que verificar melhor ali, né? O Rodrigo está dizendo, tenho mais de 1000 ramais e 300 filas. Ou seja, você está com um servidor bem pesado mesmo, 1000 ramais. Porque não sei como é que é a tua estrutura, Rodrigo, porque dependendo, não sei se você precisa todos os ramais estarem no mesmo servidor, às vezes pelo volume de processamento, quantidade de fila, quando você trabalha com fila, talvez esteja gravando a maioria das filas, então tem um volume grande, em vez de você trabalhar com um servidor com 1000 ramais, pode ser que você distribua para 2, 3 servidores aí, e depois você interliga eles. É como se estivesse trabalhando tudo junto, né? Você divide, talvez, por operações, tudo tal. Talvez não tenha necessidade de estar todo mundo no único servidor, tá? É uma maneira você diminuir o processamento, porque quanto mais ramais você tem, mais processamento, principalmente de gravações, você começa a perder qualidade, começa a dar esse delay, esse tipo de coisa que diz atualização, que você está trabalhando com um volume muito grande, dá mais filas. Se cada fila tem um monte de agente, então, vamos supor um call center que eu tenho parecido pessoal lá, vamos supor, de Curitiba, eles, para 600 a mais, o que eles fizeram? Fizeram 600 a mais de agentes de atendimento. Pegaram 5 servidores, cada servidor com 4 E1, que atende 120 ligações, dividiram em 5 servidores, em vez de colocar um servidor com 600 a mais, tá? Por que eles fizeram isso? Ganha muito mais de processamento, de qualidade. Se esse teu servidor pifar, imagina, são 1000 ramais e 300 filas paradas, né? Ou se deu um problema no servidor, deu qualquer problema que pode acontecer, deu problema no disco. Então, o risco é muito grande. Se você separa em 2, 3 servidores ou mais,
parou um servidor, vamos supor, você separou em 4 servidores com 250 ramais, você perdeu 250 ramais, 750 continua funcionando, tá? Exato, tentei migrar backup do 2.4 para Isabel 4, mas deu erro. Porque cada vez que eles estão implementando mais coisa, a versão diferente do Asterisk, então existe um risco grande, tá? Porque o Elastic 2.4, 2.5, ele tem um Asterisk bem mais antigo, então tem algumas funções do Asterisk que mudaram também. Então, normalmente é mais fácil você refazer a configuração, que é rápido, no instantinho você faz. Talvez você pega só a parte do ramal, que é mais demorado. Ramal não muda entre uma versão e outra, não muda quase nada. Então, você pode importar ramal sem problema. Agora, o resto, às vezes, é melhor configurar, porque tem questão do Asterisk, né? O Asterisk, um monte de código por trás que pode dar problema. Deixa eu ver, Rodrigo. Trabalho com portaria remota. Muito desses ramais são de prédios que ligam para a central. Esse é do Rodrigo, tá? Deixa eu só ver quem que tem. É o Rodrigo que tá, dos prédios para a central. Referente ao Isabel Multitenant, sabe dizer como conseguir utilizar? Eu não cheguei a testar o Isabel Multitenant, porque é um outro produto, na verdade você tem que pagar ele, né? Não é um produto software livre, né? Então eu praticamente não cheguei a fazer o teste. Quase que ia fazer o teste, mas acabei não fazendo o teste deles, tá? Então eu não sei maiores informações. Mas a vantagem é que no único instalação você tem vários, vamos supor, vários servidores lá, né? É um único Asterisk, né? Essa é a grande vantagem. Tronco Elastic 2.4 converte com Isabel. Então, porque configurar um tronco é uma coisa simples, né? Se eu for converter do Elastic 2.4 para o Isabel, vamos supor, você tem quantidade de ramais grande, eu exporto o ramal, importo o ramal e o resto eu configuro, porque tronco é rápido, né? Para configurar, não demora muito e a probabilidade de funcionar é muito maior, tá? O que mais dá trabalho é ramal, né? Depende muito da quantidade de ramais, né? Porque o restante você consegue configurar rápido e você tem muito mais certeza que vai funcionar, tá? Porque a questão não é só interface gráfica. Pode ser que a interface gráfica mudou alguma coisa, pode ser que a parte de código de Asterisk foi modificado também, tá? Tronco de Elastic importação de ramais seria via CSV, isso mesmo, né? Você vai lá, o exporta e vai no outro importa, no caso, tá? Ramal não tem problema, que é coisa simples, básica, né? Então, não mexe com código de Asterisk, nada. É só informação no banco de dados, tá? Agora, o resto pode dar problema. Dá para copiar .conf Elastic no Isabel? Não, o .conf não dá, porque lembra que eu comentei num dos slides que é tudo... O conf, o additional, é tudo feito para interface gráfica, né, do banco de dados, né? Então, se você copiar o .conf, na verdade, você tem que mudar o banco de dados, né? Tá tudo no banco de dados, tá? A não ser que seja um arquivo custom, né? O custom, sim, né? Mas daí é só você abrir o custom, copiar o código que você modificou e jogar no outro, porque se você copia um custom de uma versão do Elastic, do Isabel implementou um monte de outras coisas a mais no custom, tá? Você pode ver que quando eu abrir um custom lá, tem uma parte lá que ele mostrou lá que foi feito pelo Isabel. Então, se você copiar o custom um por cima do outro, você vai perder aquilo. Tá vendo? Ó, Isabel Custom. Tá vendo que aqui, ó, tem um lugar lá que eu vi um texto lá, ó. Tudo isso daqui, ó, isso daqui foi coisa que o Isabel colocou. Pode ser que seja diferente do custom teu que você está usando no teu Elastic. Então, por isso que você vai perder esse código. Pode ser que vá afetar isso, se a hora que precisar, né? Tá? Por isso tem que tomar cuidado. Ou você só insere, ó, isso daqui eu que coloquei a parte. Então, eu insere esse código debaixo do custom. Aí você sabe que não vai afetar. Tá vendo, ó? End, Isabel, call center, contexto e tal. Não remova esta linha. Então, tudo que tem aqui pode ser que alguma coisa, em algum lugar do Isabel está usando. E se o teu Elastic não tem isso, vai dar problema em algum lugar, tá? Então, é mais fácil você inserir tudo que você inseriu a mais no custom. Pode falar.
Só retomando aqui a pergunta, dá para conversar troncos Elartix com o Isabel? Dá para fazer interligação, tá? Você pode interligar porque, na verdade, é um protocolo SIP ou IAX. Esses protocolos são padrão, então eles vão falar sem problema nenhum, tá? Beleza. Sem problema. Dá para acessar só o banco de dados do Isabel? O Dinho está perguntando. Dá, porque o banco de dados Isabel é um banco de dados padrão, né? Lembra que na hora da instalação você digita a senha do banco de dados? É só você pegar qualquer interface gráfica do banco de dados, o PHP mais de mim lá, que é o mais padrão, né? Se não tiver instalado, você instala, aí você acessa o banco de dados, como qualquer outro. Como você tem a senha do banco, lembra que na instalação você digita 3 senhas, né? E uma das senhas é do banco do Isabel. Então, com essa senha, você faz o que você quiser, copiar o banco, exportar, fazer o que você quiser. Deixa eu ver, Wesley, estamos falando de integração, a instalação do FOP2 em servidor separado é tranquilo, já que o FOP2, o processamento pesa um pouco. Na verdade, eu não usei tanto o FOP2, tá? No caso, o Wesley está falando, né? A instalação do FOP2 em servidor separado, eu nunca testei isso daí, porque normalmente ele dentro do ADD11, ele tem a instalação local, né? Aí eu acho que na hora da conexão é só você colocar a conexão não no servidor local, mas colocar o endereço e do seu servidor. Aí acho que ele vai conectar. Porque o que acontece quando você tem algum software remoto, basta você colocar um endereço remoto lá que ele vai fazer conexão. Para ele acho que não é indiferente, tá? E teria que estudar um pouquinho do código do FOP2, mas com certeza tem como fazer, tá? O dinheiro, como faço para acessar agora? O banco de dados. O mais simples é instalar o PHP MyAdmin, né? Não sei se você conhece, que daí acessa o banco de dados. É só pesquisar lá, porque tem que se acessar o banco, tá? É difícil configurar fone@rnp no ISA. Eu, sinceramente, eu nunca testei. Mas vamos supor, se ele é protocolo SIP, ele vai funcionar sem problema. Eu acredito que seja SIP ou IAX, né? Eu já ouvi falar do fone RNP, mas vamos supor, se é SIP, é só criar um tronco e fazer a interligação sem problema nenhum. Sabe informar se no Isabel 4 com asterisco 16 ainda possui limitação de chamadas em 300 simultâneas? Não sei te dizer no caso, né? Porque teria que ver, porque depende muito do hardware, um monte de características, um monte de outras coisas ali, tá? Porque o que acontece? 300 simultâneas, quando tem um volume muito grande de ligações, eu prefiro dividir isso em vários servidores, porque vamos supor, o Asterisk tem protocolo que você pode interligar 2, 3, 4 servidores, interliga via IAX, ou no caso, né? Aí tem o DAND também, né? Se você conhece o DAND, pode interligar via DAND. Seriam vários servidores trabalhando como sendo único. Tem como você particionar a nível de processamento. Eu jamais colocaria um servidor com tanta ligação simultânea, porque você está consumindo muito mais processamento, cada ligação a mais vai degradando a qualidade, vai criando mais delay, se tiver gravações vai piorar mais ainda. Então, se você separar em vários servidores, aquilo que eu já tinha comentado antes, né? Cai um servidor, você perde uma parte do processamento, você não vai perder tudo. Você perdeu, nesse caso, você tem um servidor com 400 ligações simultâneas, perdeu esse servidor, você perdeu 300 ligações simultâneas. Imagina o prejuízo, né? Vamos supor que deu um problema no servidor, no CPU, ou deu problema no cooler ou no HD, até você levantar esse servidor ou um backup, se ficou uma hora parada, imagina o prejuízo. Se você separa ele em 3, 4 servidores, para um servidor, além de ter a qualidade bem melhor, não vai gerar delay, porque depende de muitos fatores, tá? Eu prefiro separar a nível de processamento. Lembra que no próprio core do Asterisk 11 tinha essa limitação de 300 chamadas. Porque tem alguns testes que o pessoal fez ali, às vezes pode ser que a limitação a nível de processamento, porque tipo de cor que você está usando, é um monte de fatores que influencia a limitação da chamada.
Só o fato de colocar com gravação, sem gravação, já muda completamente o limite de chamadas, né? Tá? Porque aí, às vezes, às vezes a limitação talvez não seja tanto a chamada. Mas imagina você ter 300 gravações, 300 chamadas sendo gravadas ao mesmo tempo e você seta compactado com um determinado código. O servidor vai ficar doido, né? Então, às vezes, a limitação é muito mais disso do que, às vezes, do asterisco, entendeu? Porque o HD tem um certo lá que ele tem um limite lá que ele não consegue gravar tanta informação de uma vez só, e o processador também, né? Tá? Tem treinamento ao vivo seu? Não sei se já ouvi falar do GWT Gate transparente da RNP. Não, eu não tenho. Eu já ouvi falar faz tempo dessa rede da RNP, mas vamos supor, eu nunca cheguei a conectar neles, tá? Deixa eu ver aqui alguém. Fone RNP é em IAX, né? Então, IAX conecta normal, porque eles usam o asterisco também, tá? Então, não teria problema nenhum de conectar. Tá. Aqui, como eles são baseados muito em software livre e como eles estão usando o asterisco, usar o protocolo IAX é muito melhor que usar o SIP, tá? Vamos supor que você quer interligar com um provedor VoIP, quer interligar com alguma matriz, filiais, algum central telefônica. Se você interligar via SIP, você tem muito mais problema, muito mais dificuldade. Agora, se você vai usar IAX, é muito melhor. Então, se você tem 2 asterisco ou 2 Isabel, sempre use o protocolo IAX, que é muito melhor do que o SIP, tá? Deixa eu ver aqui. Alguma outra pergunta? Agora que eu vi que já são quase 8h30, né? Sobre o que eu falei. O que eu tinha que falar, basicamente, é isso. O pessoal fez um monte de pergunta, né? O próximo webinários, né? No caso, só falar rapidinho, 16 de semana que vem, na terça-feira, importância do marketing digital para empresas sobreviver nesse mercado competitivo. E na quinta-feira da semana que vem, daqui a uma semana, 2 dicas importantes para Isabel, uma oferta para você estudar o PBX. Né? Eu vou montar um combo de julho também, com os preços mais acessíveis, né? Para quem quiser estudar, logo no início de julho. Treinamento, tem esse site aqui da Prática Promoção, quem quiser ver as promoções, os eventos do Portal do Saber e o canal do YouTube, quem perdeu alguma gravação no caso, né? Essa parte de dúvidas, né? Deixa eu só colocar alguns links, caso o pessoal queira copiar esses links. O pessoal perguntou lá do treinamento, né? O treinamento, normalmente, ao vivo, via webconferência, né? Eu não tenho feito muito mais, que o pessoal está preferindo fazer via videoaulas, porque ele pode assistir a hora que quiser, porque via webconferência, o grande problema é achar o tempo que todo mundo queira fazer, às vezes à noite, ou durante o dia, ou final de semana. Então, fica dividido, alguns querem um horário diferente, fica mais difícil criar a turma. Se tiver uma turma e um pessoal, eu posso até montar, né? Mas, normalmente, o pessoal tem feito muito via videoconferência, videoaulas, né? Porque ele acessa em qualquer horário, tá? Por isso que é mais difícil de montar uma turma em webconferência. Sabe, por favor, eu perdi meu pacote do X-Lite da versão antiga que você usou hoje. Nunca mais encontrei na net. Pode me passar, por gentileza? O Neto que mandou uma mensagem privada. O Neto, manda um e-mail para mim, ou se quiser via WhatsApp também, aí eu te mando para você, tá? Manda para mim, daí eu jogo em algum eu uso essa versão aqui, todo mundo, é uma versão simplesinha, pequenininha, mas funciona muito melhor do que as novas. É mais ou menos, eu acho que isso que o Neto está dizendo, porque o que acontece? As versões novas, eles incluíram tanta coisa que é muito mais difícil configurar, é muito mais pesado, e o básico que você precisa, isso daqui resolve para você, tá? É levezinho, carrega, esse aqui acho que é até portátil, você não precisa instalar nada, funciona beleza, tá? As versões novas só incrementaram um monte de coisa que é só frescura, que só pesa. Os VoIP, a mesma coisa aconteceu, né? As versões mais novas são as piores que tem para usar. As antigas são as melhores, tá? O Neto jogou privado aqui, ele falou isso mesmo também, né?
É a minha visão. Isso daqui é bem simplesinho, funciona bem, é bem levezinho, tá? E o recurso que ele tem atende uma boa. Então, não precisa mais do que isso. Por isso que eu uso essa versão. Tá? Alguma outra dúvida, né? O Dinho, quem diz que ele quer o Xlite também, tá? Então, quem precisar, manda um e-mail para mim, tá? A emissário Portal do Saber ou pelo WhatsApp aqui. Aí eu jogo num servidor e disponibilizo para vocês, tá? DVD Dinho, tá bom. Tá ótimo, então eu vou terminando aqui, já são 8h30, tá? Já passou bastante tempo. Bom, obrigado a todos e até a próxima, então, tá? Boa noite a todos.